Sejam bem-vindos ao Pod Odev, um podcast sobre a neurociência na criação dos filhos. Eu sou a Bruna Trevisan, eu sou psicóloga e mãe do João e da Catarina. Eu sou a Graciele Azevedo, sou psiquiatra da infância e adolescência e a mãe do Heitor. E hoje a gente vai falar sobre estilos de criação dos filhos, estilos dos pais, na verdade, como os pais criam os filhos. Cada um tem um estilo, tem milhares de estilos, tem alguns estilos. Vamos pensar um pouquinho sobre qual o impacto e benefício de cada um dos estilos que as evidências nos mostram. Né? Começando como, né? A gente falar isso. Acho que quais são, né? Esses estilos clássicos ali, né? Da literatura. Quantos são? Quais são? Assim, se puder começar falando. Então, tem uma vertente da literatura que vai fazer uma combinação ali de comportamentos dos pais que vai gerar 4 estilos parentais, que a gente chama. Então, assim, quem quiser aprofundar um pouquinho mais na literatura vai procurar o termo estilos parentais. E aí, a gente vai ter um estilo que é o negligente, que é aquele que Permissivo. não dá o suporte, né? E também não direciona, né? Então, realmente falha em cuidados, falha em dar instruções, falha em dar o suporte emocional, negligente. Que é o mais grave de todos. O estilo autoritário, que é aquele que pune, que critica e que tem baixo nível de suporte. O estilo permissivo, que é aquele que dá suporte emocional, que acolhe, né? Mas que tem pouco limite, pouco direcionamento. E o estilo ideal, que seria o estilo autoritativo, que não é autoritário, né? É o democrático. Esse termo muda um pouquinho a depender da literatura. Às vezes tem responsivo, né? Que a gente já viu que talvez seja o melhor termo. Responsivo. Que é o que vai dar o limite, vai dar o direcionamento, mas também vai dar o suporte emocional, vai ter o acolhimento. Então, uma forma da gente visualizar, que talvez facilite, é pensar num gráfico, né? Com 2 eixos, né? Então, um eixo de responsividade e nível de suporte e um eixo de limite, ordem, né? De regras. Então, quanto mais... Então, se a gente colocar assim, né? A gente pode até colocar um link depois aqui embaixo. Ou a figura no vídeo, uma figura, né? Ou uma figura. Consegue pôr a figurinha? Talvez a gente põe a figura no vídeo. Vamos tentar pôr depois. Então, assim, então no nível de responsividade, esse que seria o ideal é um quadrante superior, né? À direita, porque ele tem um alto nível de responsividade, de suporte, de acolhimento, de validação emocional, mas também tem um alto nível de regra, limite, direcionamento. Então, fica claro para essa criança o que ela precisa fazer, quanto tem que fazer, né? Então, isso traz uma organização para ela. E no quadrante esquerdo inferior, que seria o negligente, porque é baixo suporte e baixo direcionamento, baixo limite. O autoritário, então, estaria à esquerda superior, né? Então, tem um nível de exigência alto, de direcionamento alto, mas tem baixo suporte. E a direita embaixo seria o permissivo, que tem uma alta responsividade, suporte emocional e etc., mas com pouco limite, pouco direcionamento, né? Quando a gente vai pensar o impacto desses estilos parentais na vida, que acho que é isso que é importante para a gente escolher, né? Porque, no geral, a gente tende a reproduzir a criação que a gente teve, o estilo que a gente teve. A gente não escolhe muito, né? Se a gente não estuda. A gente pensar, então, qual desses estilos seria mais favorável. Muitos estudos vão investigar, por exemplo, a capacidade de se autorregular emocionalmente, a capacidade, a taxa de comorbidades, né? De problemas psiquiátricos, depressão, ansiedade, nível de insegurança, nível de habilidades acadêmicas, sucesso escolar, sucesso no trabalho no futuro. Então, a gente tem um monte de estudos que investigam, né? A forma como os pais interagem com a criança e o quanto isso desenvolve cognitivamente, emocionalmente, etc., né? Nem todos, lógico, os estudos vão usar o termo estilos parentais. Mas eles descrevem quais são esses comportamentos que favorecem. Quais características desses pais, os comportamentos desses pais que favorecem o desenvolvimento de cognição social, de funcionamento executivo, né? Essa habilidade de desenvolver a autonomia dos filhos,
realmente de organização, de planejamento, de habilidades socioemocionais, né? De interagir melhor com as pessoas, de sucesso acadêmico, etc. Então, todas essas características que é o que a gente deseja mais positivamente para os nossos filhos, sempre os estudos vão identificar que são comportamentos dos pais, que tem a ver com suporte emocional, né? Então, aqueles pais que se colocam numa postura de ajudar a criança a compreender o que ela sente, né? Acolher quando ela precisa ser acolhida, né? Flexibilizar quando precisa ser flexível, mas, ao mesmo tempo, são pais que vão dar limites, vão ensinar, vão direcionar, né? Então, esse é o estilo que mais favorece o desenvolvimento das crianças, né? Eu queria trazer até uma coisa que você falou, né? Porque desses estilos, se a gente for olhar para o negligente, ele é um que claramente não tem aspectos positivos, eu acho, né? Então, você vai olhar na literatura, olha, eu não vou encontrar coisas que dão certo com esse estilo que é o negligente, ou seja, que tem baixa responsividade, suporte emocional e baixo controle, né? Mas quando você olha para os outros, né? O autoritativo, /democrático, se possível, ele tem mais em mais áreas, mas os outros têm um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E eu acho que é isso que talvez pensei agora, que é isso que faz com que as pessoas entendam assim. Mas o meu pai era assim e eu dei certo. Sim. Porque às vezes eu tive sucesso em algumas áreas específicas, que aquele estilo que meu pai era, né? Me ajudava a ter sucesso, tá? Porém, tem outras áreas em que eu tô mais ou menos. Sim. Né? Então, é isso, assim. É porque não é o estilo em si que gera essa consequência. São características essas características. dele. Então, por exemplo, o Isso. negligente, ele não gera nenhum resultado positivo. Por quê? Porque ele não tem nenhuma característica de responsividade, de suporte emocional. E também não tem o direcionamento e o limite. Então, ele não está contribuindo com nada. O autoritário, ele traz muito resultado negativo, assim, indiscutível. Mas, de repente, dependendo do nível do autoritarismo, ele acaba tendo um resultado positivo. Por quê? Porque ele direciona, ele coloca limite, que são coisas importantes para o desenvolvimento também. Então, algum resultado positivo acaba aparecendo para essas por situações. exemplo, aquele de me formei e agora tenho minha profissão. Eu acho que esse é um dos principais, né? Essa coisa acho que do autoritário. O dar certo na vida, né? O dar certo na vida e o autoritário é isso. Embora esteja ansioso, deprimido, porque né? o que ele não dá conta é muita parte emocional, né? Mas, às vezes, essa coisa do resultado ali para algumas coisas que eu pus limite, porque tem que estudar, porque nota é importante, porque aí tá com limite, mas eu não tô bem aqui, né? Versus o permissivo, que às vezes eu tenho uma habilidade de me regular, né? De lidar com as coisas e, né? Não sigo regras, tô aí solto. Então, é mais assim, as características dele, mas trazem. Então, por isso que às vezes a gente se confunde de falar, mas o fulano era assim, eu sempre fui assim, antes era assim, isso dava certo. Né? Mas dava certo, né? Com que meta? Então, exatamente. Então, o permissivo, então, pode trazer o benefício desse acolhimento, mas, por outro lado, vai trazer insegurança, gera muita insegurança. Por quê? Porque não tem ordem, não tem um limite, né? Traz um imediatismo, né? Também. Então, acho que a gente pode falar um pouquinho, assim, o que de negativo traz esses outros... Tá. Esses outros que não são os adequados, né? Então, o autoritário, especialmente aquele que usa de punição física, né? Ele traz danos muito significativos para a saúde mental, né? Então, vai trazer, inclusive, comportamentos, além de desregulação emocional, mas comportamento agressivo da criança. Ela vai replicar, né? Vai replicar esse comportamento. Vai trazer comportamento muito de retaliação. A criança que ela pode até ficar quietinha. Pode ser que é uma criança que não necessariamente vai mostrar essa agressividade na infância. Mas é uma criança que talvez mostre isso de uma outra forma lá na adolescência, né? Ela vai ruminando muito essa raiva, essa amargura, né? Essa sensação de injustiça, de não acolhimento, de não ser compreendida. Isso vai aparecer de alguma maneira. Né? Acho que tem a questão de autoestima. Né? Porque geralmente são crianças que são muito criticadas. Né? E, assim, a expectativa de resultados, assim, né? Muito alta. Então, é uma pessoa que está sempre dependente, né? De uma validação, de atingir certas coisas. E nunca está se sentindo, assim, que conseguiu, né? Então, autoestima, autoconfiança, né? Exatamente.
Ansiedade, né? Maior risco de ansiedade também depois, né? E aí tem um ponto aí, que é essa coisa que a gente falou um pouco do... E de precisar, de se depender de alguém falar o tempo inteiro o que precisa fazer. Não deu oportunidade de tomar uma decisão, de ser respeitado naquela decisão. Exatamente. Que é o que tem a ver um pouco, assim, a obediência pelo medo. Pelo medo. Né? Então, assim, eu faço, mas eu faço porque tem alguém falando e tem alguém que impondo essa regra. Mas aí, quando eu preciso pensar, né, em que regras eu aplico, né, numa autodeterminação, tem dificuldades. E aí, o pai acaba ficando esperando que a criança... o adolescente depois, né? Tem iniciativa, resolve seus próprios problemas, enfim, e faça as coisas na vida, não, mas vai precisar sempre de ser alguém dizer o que precisa ser feito, né? Etc. O permissivo vai ter como consequência a insegurança. Né? Então, ele é acolhido emocionalmente, ele é validado emocionalmente, que é muito importante, mas ele não tem esse direcionamento, que é muito importante. Então, assim, a gente... Bom, mas Bruna, você acabou de falar que é importante dar esse espaço para que a criança decida, tome decisões, mas ela não dá conta sozinha de saber o que é certo e o que é errado, inicialmente, né? Então, ela precisa que alguém oriente a rotina dela, faça escolhas que realmente não dependam dela, porque os adultos é que sabem, inicialmente, o que é mais importante para ela, dê modelo de tomada de decisão, de mostrar o que realmente é importante, o que faz guiar as decisões da nossa vida, especialmente para cada uma das famílias, né? O que guia uma tomada de decisão, né? Em situações mais desafiadoras ou não, enfim. E ela precisa de limites. Precisa de limites. O limite é muito importante para organizar mentalmente, emocionalmente. O limite, ele é muito importante. Eu faço uma comparação com as famílias que eu falo assim, né? Se a criança, ela sente que ela que está no controle do barco, ou seja, sou eu que navego aqui nessa casa, tá? Ela sabe, no fundo, que ela não tem capacidade de... Entendeu? Ela sabe, no grau dela, que ela não sabe. Então, se sou eu que estou no comando aqui, se não tem ninguém colocando os limites, eu sei que vai vir um desastre. Então, às vezes, você vê isso. A criança quer ser limites, que, sabe, tá totalmente desregulada, né? Não sabe lidar com o desenvolvimento do autocontrole. Frustração. Então, eu posso sentir o que eu quiser, que minha mãe vai me acolher. Não, peraí. Então... É importante a gente ter o espaço de acolhimento, mas não é porque eu tô com raiva que eu posso fazer qualquer coisa. Eu acho que não é sentir, né? Assim, o que eu vou fazer com o que eu senti? Exatamente. Você pode sentir a raiva, mas você não precisa, quando você tá com raiva, jogar as coisas no chão, quebrar, bater, gritar. Né? Então, é esse tipo de limite de guia também. Então, quando eu estou com raiva, qual que é o melhor jeito, né? Que não adianta eu só gritar no autoritário, tipo, você não pode jogar as coisas, né? Então, é esse componente que vai ajudar a fazer o desenvolvimento de autocontrole, autorregulação, do ponto de vista de comportamento e emoção também, né? E também o limite no sentido da previsibilidade, que isso reduz muito a gatilho para ansiedade, por exemplo, né? Reduz também gatilhos para erros e que leva muito a críticas, né? Então, a gente dá uma previsão do que vai acontecer, a criança consegue se direcionar para aquilo que é esperado, que vai acontecer, e aí reduz aquela sensação de ficar sendo criticado e corrigido o tempo inteiro também, né? Então, por outras pessoas, né? Em outras situações, porque no caso, se a mãe é permissiva, não vai ter isso. Mas para que ele consiga adequar o próprio comportamento ao que o contexto está esperando que ele tenha, né? Que é algo importante. Perceber o que acontece no ambiente e regular o comportamento ao que é adequado para aquele momento, aquela demanda, né? Para atingir meus objetivos e etc. E aí, o autoritativo, que seria o melhor. E o autoritativo seria o melhor, que é a combinação dos dois. A gente pega o melhor dos que os outros têm de positivo, a gente pegou aqui. E combina, né? Que é a nossa meta diária. Então, assim, significa que eu vou me classificar... a Bruna tem um estilo X. Não, porque a gente transita entre os estilos, né? A depender do nosso estado emocional também, né? Eu acho que essa categorização ajuda a gente nesse sentido de ter uma meta. A minha meta é ter o estilo autoritativo, né? Que é a combinação das duas características positivas. Mas, por vezes, eu vou ter um comportamento que é mais autoritário, por vezes eu vou ter um comportamento que é mais permissivo, né? Espero não ter um negligente, mas, de repente, por um lapso de desatenção, isso vai acontecer, né? Então, a ideia eu vou me punir
vou me sentir culpada intensamente porque eu não estou sendo autoritativo o tempo inteiro? Não, porque é um ideal, né? A gente vai sempre direcionar nosso comportamento para isso, mas vai entender que são coisas a serem ajustadas o tempo inteiro. E eu acho que tem momentos que são escolhas também, né? Porque a depender da criança, a depender do momento dela, né? Eu posso entender que ser mais responsiva e puxar menos para muito limites e regras naquele momento emocional da criança, sei lá, a vivência que ela tem, é melhor. Sim. Né? Em outros momentos, eu posso entender que agora eu preciso puxar um pouquinho mais para isso daqui, né? Mas acho que é coitada da minha terapeuta, porque acho que semanalmente eu lá, assim, tô sendo permissiva demais? Tô sendo, né? Raramente eu penso que eu tô sendo autoritária demais, tá? Mas essa coisa de ficar nessa, assim, será que... Eu também não penso que eu sou autoritária, mas meu marido pensa. Ele pensa? Não, meu marido acha que eu sou brava com ele, né? Com o Heitor, realmente, ele não acha que eu sou, não. Né? Mas com ele acha que eu sou, né? Mas vou até perguntar de novo, né? Será que eu tô sendo autoritária com o Heitor em alguma coisa? Mas eu acho mais improvável mesmo. Mas eu fico me monitorando também pra, sabe, tentar garantir que eu não tô caindo no permissivo, né? De falar assim, não, eu tô colocando limites. Meu limite não é gritar, não é bater, né? Mas também não é gritar, não é falar, você não pode, não faz, é isso. Mas eu coloco limites. Olha, tal coisa não é aceitável. Não vou necessariamente puni-lo porque ele fez uma coisa que não é aceitável, mas essa não é aceitável. Nós vamos lidar assim. E tentar rever, assim, não tá funcionando. Então, eu fico muito nessa de pensar assim, né? Nessa ideia, tipo, tá, esse comportamento X, que é um comportamento que está me incomodando neste momento, né? O que eu tô fazendo tá ajudando este comportamento a não ser mais tão frequente, assim? Ou será que, então, tô sendo permissiva e esse comportamento tá agora aumentando, tá aparecendo todo dia, né? Quando o João era menor, eu acho que eu tendia mais à permissividade. E hoje eu acho que eu tendo mais ao autoritarismo mesmo. Tem que ficar o tempo inteiro pensando sobre isso, né? Quando possível. Eu fico nessa, porque aí eu fico assim... Mas, porque pode ter idade, aí tem idades que exigem coisas diferentes. Isso que eu falei, tem momentos e idades que exigem coisas diferentes, né? Mas a minha preocupação é essa. Se eu estiver tendendo para o permissivo demais, será que eu vou ter que exagerar depois em outra coisa? Porque eu não corrigi agora, porque eu não dei o limite agora, né? E eu acho que, assim, o conhecimento sobre, né, entender o que são as características, ele me traz ferramentas, né? Mas a gente já conversou disso, mas ele não me traz propósito. Sim. Né? Sim. Então, assim, eu estou educando com que meta? Porque você pode até pensar num pai que vem e fala assim, mas o que eu quero é que ele mesmo tenha sucesso, que ele ganhe dinheiro, que ele faça não sei o quê. Então, eu vou ficar. Vou ficar no autoritário. É isso aqui que é importante pra mim, né? E aí, eu preciso rever assim, tá? Eu preciso olhar pro meu propósito. Então, exige uma coisa, tipo, de olhar pro meu propósito, né? De pensar no que eu quero, de pensar no bem-estar dessa criança, porque ela também não é minha marionete, né? Eu vou querer tal coisa, eu vou manipular e achar que vai dar certo, né? Mas é isso, né? Acho que a gente precisa estar o tempo inteiro pensando no nosso propósito. E mesmo o comportamento permissivo, muitas vezes ele acontece porque dá menos trabalho. E aí, qual que é o meu propósito? É lidar com a situação momentaneamente. Né? Ou, às vezes, o permissivo acontece porque eu tenho dó da criança. Ai, que dó, né? E eu não quero que ele sofra. Eu vejo aquilo como um sofrimento, não como algo natural da vida, né? Um desafio natural da vida. Os desafios fazem parte. E o melhor é que seja um desafio natural agora, com suporte, com ajuda, com a sua companhia, do que depois lá na vida, sozinho, na vida adulta, né? Então... são as escolhas momentâneas ou a longo prazo. E às vezes é exatamente isso. Assim, às vezes eu tô muito cansada. E eu vou ser permissiva até escolhendo. Tipo assim, eu vou deixar isso daqui. Não um comportamento, tá batendo nas pessoas, não isso. Mas falar assim, normalmente eu deixo só tantos minutos, né, de tela. Ele falou que tá no meio disso, pediu pra ver mais. Será que eu deixo? Tô cansado. Eu tô terminando uma coisa, né? Aí eu falo, o que eu tento fazer, veja se você vai, acho que dá certo. Não, acho que dá certo, mas assim, o que eu faço é assim. Heitor, hoje eu realmente tô precisando de um tempinho a mais para fazer isso daqui, né? Então eu concordo com você, vou deixar você assistir mais 15 minutos. Né? É claro que se eu fizer isso direto, não resolve, tá? Mas pelo menos o que eu tento fazer na hora
é que não fique para ele assim, foi porque eu pedi, foi porque eu fiz não sei o quê. Então, o que eu tento assim, não vou fazer se ele estiver chorando muito, se ele estiver tendo algum comportamento que eu não quero, sabe, que esse comportamento aconteça, tá? Jogou as coisas no chão, então não vou ser permissiva agora, tá? Mas, nossa, eu tô muito cansada, ele me pediu, falou que ia terminar tal coisa, e eu preciso fazer isso, né? Aí eu vou escolhendo também, né? Porque não tem jeito, a gente também não consegue, às vezes, o tempo inteiro fazer. Às vezes não, né? A gente não consegue mesmo o tempo inteiro fazer. Assim, é lógico que a criança, é importante que ela tenha constância. Porque a constância traz segurança, facilita um monte de coisas, porque daí não abre precedentes, né? Mas, se você é constante e eventualmente flexibiliza, fica mais claro para a criança entender que, olha, isso é algo... exceção. Agora, se você flexibiliza e a criança não entendeu o que é exceção, então talvez você não esteja sendo tão constante assim. Você acha que é mais a constância do que eu tentar pontuar também na hora que não foi só uma escolha dele, assim. Isso. Porque, assim, independente que seja, acho que por não ser tão constante, funciona. Porque, na maioria das vezes, ele não vai ficar pedindo mesmo. Né? Acabou. Na verdade, eu ponho um timer na Alexa e aí ele fala, mamãe, acabou meu tempo. Né? E tá bom. Aí a gente desliga, então agora vamos, né, fazer tal coisa. Mas às vezes acontece mesmo, né? E aí tem vezes que eu falo ok, né? Tem vezes que eu já me programo e já coloco um tempo maior, porque ele ainda não tem noção clara de tempo, né? Então, se eu sei que eu tenho que fazer uma coisa ali que vai me exigir um pouquinho mais de tempo, para eu não ter que ficar, então eu te deixo ficar mais, eu já me programo antes. Falo assim, olha, hoje a gente vai deixar tanto, né? Sim. É isso aí. Vamos de pode ou deve já? E a gente dá uma esticada? Podemos. Vamos. Pode ou deve colocar limites para tudo o tempo inteiro? Não pode nem deve. Né? Assim, acho que excesso de limites é isso. A gente não permite que a criança desenvolva autonomia. Né? A gente também não dá para ela a chance de... ponderar, de fazer escolhas, de pensar, tá? E aí a gente, isso, também acho que corre no risco de minar muita coisa ali de desenvolvimento, de possibilidade de desenvolvimento ali emocional e outros aspectos para essa criança. Nossa, enquanto você falava, eu pensei, nossa, mas isso dá um pano para manga mesmo, né? Porque depende do que a gente tá falando de limite, né? Claro, porque eu estou falando bater, né? Acho que pode ser isso. Eu tô falando para o comportamento de bater nas outras pessoas, por exemplo. No fundo, sempre tem um limite, né? Então, eu fiquei pensando assim, nossa, é legal, por exemplo, dar a oportunidade de ele explorar a criatividade. Então, de repente, mas ainda assim eu vou colocar um limite, que é, por exemplo, você pode rabiscar isso daqui, mas isso aqui você não pode rabiscar. Então, acaba tendo um limite, né? Tem alguma situação, será, que a gente consegue não dar limite nenhum? Eu tô tentando, assim, porque eu acho que quando a gente tá falando de dar limites, eu acho que a gente tá falando de estabelecer... Porque tem coisas que a criança já não testa, sei lá, né? Claro, pode ter criança que rabisca mais na parede, outras não, né? Mas eu concordo. Por exemplo, se a criança está caminhando para o rumo de uma faca, é uma situação que às vezes eu vou dar limite, às vezes não? Não é uma situação. É uma situação que você não pode pegar a faca e é isso. Então, eu acho que tem situações que claramente, assim, esses limites não são questionáveis, né? Mas eu tô tentando pensar assim... Eu tô falando, por exemplo, esse exemplo que eu dei de tela, tá? Não é que eu não vou dar limites. É claro, quando eu excedo o tempo, eu não deixei ele ficar o tempo que ele quer. Sim. Né? Mas eu flexibilizei o limite. Então, mas o limite ainda vai existir. Isso, é isso que eu falei. Não é que eu não dei limite. É que a questão é, quão rígido é o limite que você dá. Talvez seja isso. Talvez a rigidez. Porque, realmente, algum contorno, alguma então, coisa... eu deixo ele tomar escolhas, mas não é qualquer escolha. Tem uma dentro de um... Né? Um número possível de coisas que ele quebrar pode escolher. Copo, não posso escolher quebrar um copo. Isso. Né? Então, acho que tem coisas que são indiscutíveis. Então, se a gente pensar assim, como se fosse um círculo, né? Então, um limite mais rígido seria assim, olha, só pode ser desse jeito, com essa opção. E um limite que dá mais amplitude de tomada de decisão, enfim, né? De possibilidades de escolha. Mas ainda assim, acho que sempre vai ter um nível eu acho que algum contorno tem, né? Porque é isso. Vou chamar de contorno, talvez. Mas que o limite pode ser o limite, né? Mas pensar assim. Então, assim, o que você quer fazer agora? Né? Ele não pode escolher me dar um chute. Não pode escolher quebrar, não é isso.
Mas vamos, ao invés de eu estruturar talvez todo o dia dele, falar agora é isso, agora você faz isso, agora você faz isso, agora você faz isso, a gente tentar construir algumas coisas ali. Ele não pode pedir qualquer coisa, quero passear na Disney agora. Não dá, né? Mas eu acho que até assim, dar margem para ele pensar e a gente fala, isso não dá, por que não dá pra gente fazer isso agora? É interessante. Sim, né? sim. Do que eu também já chegar com escolhas prontas, Sim. né? Mas sim, eu tenho na minha cabeça que algumas coisas. O que eu acho que não pode recair é quando a gente tenta dar escolhas para a criança, no sentido dela escolher o que eu quero, né? E aí eu não tô dando escolha. E isso é muito ruim também, né? Então, assim, eu tô na minha cabeça que eu quero que ela faça isso. Aí eu dou escolha e vou direcionando para fazer. Isso não é da escolha, né? Mas sim, eu acho que realmente, sempre para criança, você vai ter algum tipo de limite ali que é meio pré-estabelecido. Sim. Eu vou colocar outro polêmico, eu acho. Pode ou deve validar, esse é um verbo que é polêmico, validar emoções negativas. Então, é que eu acho que, de novo, a gente tem que separar emoção de comportamento, tá? Porque o que acontece? Eu percebo, pela minha criação, e talvez por ser mulher, que algumas emoções negativas, tipo a raiva, é como se eu não tivesse direito de sentir. Tipo, eu não posso sentir raiva, né? Tanto que, assim, a minha terapeuta, em algum momento, ela falou assim, mas ninguém é Madre Teresa de Calcutá, né? Porque, assim... Então, assim, mas eu sempre tenho que flexibilizar e pensar assim, mas o outro, por essa história, por isso, que ele fez isso assim, e que não sei o quê. Então, assim, e aí eu invalido, né, o meu sentimento de raiva. Então, eu acho que quando a gente invalida o sentimento da criança, tá? Eu corro esse risco, porque a gente tem tendência a invalidar só os negativos mesmo, né? Então, eu corro esse risco, tá? De que ela entenda que ela não pode sentir determinadas coisas, né? Raiva, acho que é o principal, tá? Porque a tristeza, a gente dificilmente invalida todas as vezes. Sim. Né? Porque, assim, essas emoções principais, elas têm funções adaptativas, né? Então, é importante, olha, a raiva é uma função adaptativa. Mas aí é como eu uso Pode essa te raiva, movimentar, né? Pra Então, fazer lidar algo. com injustiça, né? Aí a forma como eu vou me posicionar para lidar com uma injustiça, para defender alguém que está sendo vitimizado. Eu tô usando ela adequadamente. Isso. Agora, por exemplo, inveja. Mas a inveja, eu sei que é um jeito difícil, mas a gente fala assim, é uma inveja positiva, né? Eu sei que essa inveja, quando a gente fala inveja, é difícil. Mas de você falar coisa assim, de ver algo, desejar para você, e talvez isso te motivar a batalhar para isso, tá? Pode ser positivo, né? Mas eu acho que é diferente do que a inveja em si, né? Não é a definição de inveja. Isso, não é tanto invejar. Porque, assim, é lógico que a ideia... A gente tem que ensinar para a criança com esses acolhimentos, né? Nas nossas conversas, que ela não vai... necessariamente deixar de sentir. Eu acho então, que entender que é humano sentir. Mas a gente não pode pensar assim, tá tudo bem eu invejar. Não tá tudo bem. Isso faz mal pra mim. Né? Eu tenho que lidar com isso. Então, se eu puder não alimentar a minha inveja, melhor. Né? Entender que, ok, ela vai chegar, mas eu não vou ficar me entregando pra inveja. A mesma coisa a raiva, também acho que tem isso, né? Que eu falo assim, quando eu fico validando sua raiva o tempo inteiro, é como se a criança pudesse sentir raiva exatamente por tudo aquilo que ela tá sentindo raiva, né? E não é exatamente isso, sabe? Então, eu vejo que, às vezes, o Heitor, ele tá tentando... Esses dias aconteceu isso. Ele queria jogar a bola na edícula. E aí, ele não conseguia jogar a bola, porque ele, 4 anos, ele não tem força aí, não tem tamanho. Aí, ele pegou um banco e pôs o banco. Com o banco, não dava certo. Aí, ele queria pôr outro banco em cima. Eu falei, não, outro banco em cima pode cair, não dá. A gente pode pensar outra coisa. Não deu certo, de nenhum jeito. Aí, ele chegou e falou assim, vamos furar todas as bolas? Né? Porque ele estava com raiva. E ele estava com raiva porque ele não estava conseguindo, né? Então, o que eu tento tentar mostrar para ele é que, assim, olha... Você tá com raiva, você tá chateado porque você não conseguiu, né? Mas que, assim, não é que tudo bem você se sentir assim, mas a gente precisa entender o que a gente faz com isso. Eu posso estar com raiva porque eu não tô conseguindo, isso vai me motivar. Como é que seria um plano? Então, vamos pensar em você jogar a bola em outro lugar que não é tão difícil para você treinar, para chegar lá e jogar lá em cima, né? Então, eu vou dando um certo direcionamento que, assim, não é que também tá tudo bem eu sentir raiva
qualquer tamanho de raiva por tudo o tempo inteiro, tá? E também levar a entender que assim, eu posso sentir raiva e isso me motivar para fazer algo e não destruir, tá? Eu posso sentir raiva, porque aí eu até te falei, né? Que ele vem com essa de que, eu tô irritado, você precisa me acalmar. Sim. Se você não acalmar, eu vou fazer tal coisa. E aí eu falo assim, olha, não sou eu que te acalmo, mas eu tô aqui para te ajudar, mas você que se acalma. E número 2, mesmo que você esteja com raiva, você não precisa fazer tal coisa. Né? Quer entender assim, eu tô com raiva, mas não é porque eu tô com raiva que eu preciso jogar alguma coisa no chão. Não preciso e não posso. Não posso, exatamente, né? É que aí eu dou uma opção, eu falo assim, tem coisas que a gente sabe que a gente já pode jogar quando a gente tá mal. Se você quiser jogar, eu comprei uma capivara, que é um negócio que puxa, que é macio. Se você quiser jogar algo, você pode pegar e jogar isso nesse momento. Você pode jogar no chão, você não pode jogar em ninguém, não pode jogar, mas isso aqui você pode pegar e jogar. Porque às vezes as pessoas acham que a criança validar a raiva é a criança tá atacando tudo no chão e eu preciso deixar ela viver este momento. E não é isso, tá? Né? Então, eu falo assim, e eu posso usar a opção de jogar algo controlado para lidar com isso. Mas é nessa ideia de, não, a gente pode ir isso, tem isso, Exato. né? Isso. De um direcionamento. Validação não é isso, tem essa distorção, né? Não é permitir. Não é permitir, é normalizar no sentido, olha, ok, entendo, é isso que você tá sentindo, dar nome, né? Falar quais sensações físicas, corporais a criança tá sentindo e o que a gente vai fazer com isso. O que a gente vai fazer com isso, tá? Para que isso não me leve a aumentar essa sensação desagradável ou leve a ter comportamentos que não são bons. Não são corretos. Vamos tentar um que eu acho que é mais fácil, mas vamos ver, né? Pode ou deve gritar com a criança? Não deve. Não deve. Acontece? Acontece. E eu acho que tem situações específicas, igual desse exemplo, a criança tá indo com uma faca. Sim. Você não tá no seu estado também de falar... Você não tá no seu estado. Porque, claro, se eu estiver do lado, né? Claro que, pensando que o grito vai despertar, né? Um sinal aqui. Cuidado, atravessar a rua, né? Vem o carro. Então, mas pensando que o grito, às vezes, se ele for especialmente frequente, constante, ele vai despertar mesmo uma criança que tá com o sistema, né? Ali, mais ativado, ela tá sempre em sinal de alerta, né? Então, quando tem famílias que gritam muito, que o grito é a principal forma, essa criança, ela fica mais apreensiva com as coisas, tá? Então, é claro, se eu estiver do lado e puder pegá-la no colo e lembrei disso, não vou gritar e tudo bem, mas tem horas que o grito vai sair, é isso, ela é a melhor opção naquele momento. Né? Agora, o grito como correção, né, para um comportamento, né? No sentido de que a criança aprenda, que ela não faça mais, né? É que aí que eu acho que é um problema maior. Especialmente se ele é a principal forma, né? Que recorre, que aí é isso. Despertar daquela criança que já está sempre... Exatamente. Então, usar o grito para situações de perigo, basicamente é isso, né? E não usar nas oportunidades de educação do filho, porque afinal é uma oportunidade de você mostrar para ele como a gente deve se comportar nessas situações mais desafiadoras. Né, de ter outros recursos mais inteligentes para lidar com isso, certo? Então, vamos pensar, né, qual estilo a gente está usando predominantemente no nosso dia a dia e buscar sempre essa combinação da firmeza e da gentileza, né, que é nosso foco maior. Tão difícil de alcançar também. Tão difícil de alcançar. É isso aí. Então, ficamos por aqui, agradecemos a companhia de vocês. Por favor, curtam. Então, clica aqui no joinha agora. Encaminha para aquela pessoa que você lembrou quando você estava ouvindo a gente falar. Provavelmente você lembrou de alguma mãe, de algum pai. Encaminha para ele. E ajude a gente a pensar em novos temas. E acho que lembrando que a gente solta toda terça, né? Isso. Toda terça é um episódio novo. Às 19, né? 19 horas, terça. E aí é lembrar, não sei como tem como ativar, né? Isso, assim, clica no sininho. Pra ativar. Porque daí você fica sabendo e não perde, né? Os episódios novos. É isso. Certo? Obrigada, pessoal. Tchau.